Titulação de CPAP com o polissonígrafo PoliWatch. O PoliWatch acompanha todos os acessórios possíveis para se obter a titulação de pressão de CPAP. Este tubo de pressão que acompanha o PoliWatch pode ser usado com um conector de oxigênio entre a máscara e entre a traqueia do CPAP. Neste caso, não utilizamos a cânula convencional para fazer a polissonografia basal. Utilizamos a montagem com esse esquema. O PoliWatch todo conectado com uma máscara que poderia ser nasal ou facial e com esse conector que está captando a pressão que o CPAP está emitindo na ponta da máscara. Então a montagem ela acontece normalmente do PoliWatch com o oxímetro no dedo, com a cinta de pletismografia indutiva, com o kit respiratório, com o cabo de esforço, somente não com a cânula nasal, que é substituída pelo tubo de pressão ligada diretamente ao kit respiratório com a travinha Luer Lock e com a máscara nasal com o CPAP ligado. Então aqui no display do equipamento a gente verifica o registro de pressão do CPAP. Nesse momento ele está emitindo uma pressão de 9. Se a gente acionar aqui o display do CPAP, a gente verifica que a pressão que o CPAP está mandando é de 9. Então 9 lá, 9 aqui. Os outros sensores nesse momento estão desligados porque eu estou fazendo o teste em um manequim. Então não existe outra parte respiratória funcionando nesse momento, nem oximetria, nem esforço através da cinta. O CPAP, para fazer a titulação, eles têm que estar configurado da seguinte maneira. Se o CPAP tiver função de titulação, usar. Se o CPAP não tiver função de titulação, mas for um CPAP automático, que ele esteja com uma pressão mínima de 4, uma pressão máxima de 20, o sistema de alívio expiratório desligado e o sistema de umidificação desligado. Por quê? Porque esses sistemas eles podem fazer variação da verificação da pressão entre o CPAP e entre o PoliWatch. Então, eles têm que estar desligados para que você possa obter a titulação. Depois que o paciente dorme com essa montagem toda, o PoliWatch ele vai registrar a noite inteira qual foi a variação de pressão que ficou ajustada ao paciente. Ou seja, o P95 de pressão com variação entre 4 e 20 será o resultado da titulação. Então, a todo momento, o PoliWatch registra a pressão que está saindo na ponta da máscara mediante a pressão que está vindo do CPAP. Se existe variação de pressão vindo do CPAP, ele vai registrar e essas informações vão sair no relatório. Então, esta é a montagem do sistema de polissonografia com titulação através do PoliWatch. Neste caso, estamos demonstrando o PoliWatch YH600B Pro juntamente com um CPAP BMC geração 2 que tem a função de titulação, tem função de automático e tem função de pressão fixa. Neste momento eu estou com pressão fixa no modo CPAP, somente para demonstração da pressão que está saindo no PoliWatch e da pressão que está da pressão que está entrando no PoliWatch e a pressão que está saindo do CPAP. Mas normalmente a titulação se obtém através do modo automático.